Oi, galera! Vamos para mais uma aula de história hoje? Hoje nós vamos falar sobre imperialismo. Para a gente começar, a gente precisa saber o que significa imperialismo. O que significa dizer um país é imperialista? Então vamos lá. O imperialismo é a prática através da qual nações poderosas procuram ampliar e manter controle ou influência sobre os povos ou nações mais pobres. Deu para entender? Então, o que significa dizer que um país é imperialista? Bom, o imperialismo não é uma novidade na história da humanidade. Desde os tempos antigos, há registro de regiões dominadas por outras regiões, ou mesmo civilizações inteiras sendo submetidas por outras civilizações. Então, o imperialismo tem seu auge no século XIX e tem os países europeus como seus principais agentes. Então, mas por que será que a Europa se tornou imperialista? Em 1850, a partir da metade do século XIX, a Europa se torna o continente mais poderoso do mundo. Por quê, gente? Porque estava ocorrendo o quê? A Revolução Industrial. É um verdadeiro sucesso. Lembrando que começou lá na Inglaterra. Então, as fábricas produzem a todo vapor e produzem muito mais que a própria Europa pode consumir. Então, é aquela produção em massa, também chamado de Fordismo. Como eles estão fabricando muito, vai ter que procurar pessoas para consumir. Então, por isso é preciso encontrar novos mercados para esses produtos industrializados. É preciso romper as fronteiras de outros países, não só para vender, mas também para obter matérias-primas para as indústrias, para poder elas crescerem. Então, são basicamente esses dois fatores, a busca de novos mercados e a obtenção de matérias-primas, que os responsáveis pela maior corrida imperialista já vista em outros países europeus. Elas vão começar a correr atrás de outros países, outras pequenas colônias, para ter ou matérias-primas para crescer e mercados para poder vender. Então, a gente vai falar um pouquinho do imperialismo na África. Então, na África, o primeiro momento de conquista do território africano na modernidade aconteceu com o avanço das grandes navegações, inicialmente por Portugal e Espanha, isso lá no século XV, hein, gente? Foram os colonizadores da África entre os séculos XV e XVII, e esta primeira fase é conhecida como colonialismo, lembrando que o Brasil foi colonizado pelo Portugal. Até o século XIX, a intervenção europeia esteve presente apenas no litoral do continente africano, com uma exploração especialmente marcada pelo tráfico negreiro, que era o tráfico de escravos, que acontecia no Oceano Atlântico. Mas com a ascensão de outras potências europeias, que acirrou a corrida pelo domínio do continente, ampliou a exploração adentrando no território. Então, assim, os povos europeus eles tinham grande supremacia no processo de conquista imperialista no continente africano, porque eles acreditavam que lá tinha muito mais coisa para ser explorado e vai ser uma corrida aí para quem vai conquistar. Então, a capacidade de tais países pelo crescimento conquistado ao longo dos séculos com base nas explorações era inegável e oferecia condições de enfrentamento com grande poderio. Então, as comunidades africanas, contudo, não deixaram de enfrentar os europeus. E bem verdade que a derrota era quase inevitável, mas o processo de dominação imperialista na África não foi tão fácil quanto se pode parecer. Então, já em outros países europeus, as disputas pelos territórios imperialistas no continente africano, onde se pudesse explorar as riquezas, estabelecer a influência ideológica, também foram motivo de atritos. As tensões entre as novas potências europeias foram crescendo gradativamente, em simultaneidade com a intensificação do processo de dominação. O ambiente se tornou tão instável que a corrida pela conquista do continente africano e também do asiático foi um dos motivos para a eclosão da Primeira Guerra Mundial,
em 1914, ou seja, obtenção de territórios. Né? Quanto mais território o país obtinha, mais poder ele se tornava. Então, essa vai ser um dos motivos também em relação que vai eclodir a Primeira Guerra Mundial. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o imperialismo na Ásia. Bom, no fim do século XIX, se deu a grande corrida imperialista nos países europeus em um novo momento de colonização. As nações tardiamente unificadas na Europa buscavam dominar territórios em outros continentes para compensar o tempo perdido. O final do século XIX foi um momento crítico da humanidade por causa das tensões geradas com a corrida imperialista. Então, nesse momento, a Inglaterra já havia se estabilizado na Índia, os holandeses desfrutavam da antiga exploração das Índias Orientais e os portugueses tiravam lucro do restante do antigo império. E vieram então os franceses, que foram eles que se lançaram no mar tardiamente, né? Os franceses que se lançaram no mar foram tardiamente que entraram para colonizar. Então, que se expandiram pela África e pela Ásia. Então, toda essa ânsia pela conquista dos territórios, tanto na Ásia como na África, entre as potências europeias, mais os Estados Unidos gerou um ambiente de instabilidade nas relações internacionais. O imperialismo do final do século XIX e início do século XX pregava a conquista de territórios espalhados pelo mundo, onde se pudesse promover a exploração e a influência ideológica. A tensão acirrada entre os países que participaram desse novo momento de conquista de colônias na história da humanidade foi um dos motivos gerados na Primeira Guerra Mundial, como eu citei para vocês. Quanto mais territórios eles conquistassem, era mais poder. Então, essa vai ser uma disputa acirrada, onde iniciou a Primeira Guerra Mundial. Então, a gente vê aqui assim um conceito. O termo empregado para caracterizar a expansão, a tendência de ampliação política e econômica de uma nação, né? Aí você vê ali a pessoa com vários, como se fosse, né, vários braços querendo tomar tudo e todos, né? Os meios utilizados para a consecução desses objetivos são variados, indo das negociações à anexação ou conquista de territórios, da obtenção de protetorados ou a concessão de monopólios e controle de mercado. Então, tinha que ter ou acordos, né, para poder aí ter esse acesso a colônias ou a territórios ou para obter melhor resultado. Esse contexto de imperialismo, gente, né, ele adentra o quê? A história da Revolução Industrial. A primeira fase, né, relembrando, começou na Inglaterra no século XVIII e depois foi avançando. Então, na segunda fase da Revolução Industrial, os avanços tecnológicos eram expressivos que levam as potências industriais a disputarem mercados consumidores, áreas fornecedoras de matéria-prima para escoamento de capital e população excedente. Então, esse contexto de imperialismo ele está dentro da Revolução Industrial, dentro do capitalismo financeiro ou monopolista, ou seja, o sistema bancário e as grandes corporações financeiras tornam-se dominantes e passam a controlar as demais atividades. Então, há crises cíclicas de superprodução, que é a queda dos preços, porque o Taylorismo, nós tivemos o Fordismo, que é a produção em massa, e o Taylorismo, que é uma queda dos preços na superprodução, que ele vai faturar, mas não vai conseguir vender, então ele tem que derrubar um pouco os preços para poder vender. E na segunda metade do século XIX, ou seja, depois de 1850, né, está valorizando a Revolução Industrial, a tecnologia, o avanço nos Estados Unidos, no Japão, né, trazendo aí a parte tecnológica, o combustível, o petróleo. Então, está crescendo cada vez mais, né? E o que esses europeus queriam? Não satisfeitos ainda, eles queriam aplicar o capital excedente, ou seja, eles tinham muito material produzido, então eles tinham que vender. Se não vendia para o país, eles tinham que exportar. Então, eles tinham que primeiro encontrar mão de obra barata
para poder trabalhar nas suas indústrias, né? Desenvolver um mercado consumidor para seus produtos, também encontrar um mercado aí consumidor grande, né? Para poder eles vender o produto e encontrar uma válvula de escape para o excedente populacional da Europa, ou seja, saber como é que fazer com a população da Europa que estava crescendo cada vez mais também e não se tinha como controlar. Bom, galera, características do século XV e XVI, o colonialismo, vai haver, eu sempre falo de um exemplo que é o Brasil, aonde Portugal colonizou o Brasil e o Brasil ele apenas vai fazer um pacto colonial somente com a sua metrópole. Então, todo e qualquer colonialismo, né, quando o país ele coloniza, ele tem que ter um pacto colonial. E isso eles vão buscar o metal precioso, que era o que eles mais queriam encontrar para poder favorecer, para deixar muito mais poder para o país. E as pequenas imigrações, há também uma difusão do cristianismo como justificativa, né? Eles fazem que, por exemplo, Portugal, como era adepto à Igreja Católica, eles vão trazer os padres jesuítas para catequizar os índios. Já no século XIX, vai haver o neocolonialismo. O neocolonialismo ele está ligado na Revolução Industrial, porque está inovando, está trazendo novas técnicas, né, novas mãos de obras, um mercado consumidor enorme, mas por isso vai favorecer quem? O comerciante, a burguesia, a alta burguesia. Então ele vai em busca de matérias-primas, mercado consumidor, de mão de obra barata, como eles usavam os escravos, né, e incentiva a imigração. E eles davam como justificativa a difusão da civilização, a difusão de vários povos, né? Na verdade, o que eles queriam mesmo era enriquecer. Galera, esse contexto de imperialismo é só mesmo para explicar para vocês o que é o imperialismo, né? Por que ele surgiu, né? Decorrente a situação, o conteúdo de Revolução Industrial, onde foram esses países foram crescendo, trazendo muito mais riquezas ao encontrar, né, ouro, metais preciosos em suas colônias, né, e ele traz consigo a principal ideologia que era o etnocentrismo. E o que é o etnocentrismo? Consiste em considerar a superioridade da própria cultura sobre outras culturas, né? Então, o Portugal ele tinha uma cultura, ele vai encontrar o Brasil tem os seus nativos, vai trazer a cultura deles para cá e vai encontrar a cultura dos nativos. Então, isso vai acabar aí fazendo uma identificação ou troca de culturas, né? Etnocentria. E falar sobre um pouco desse imperialismo que vai espalhar pelo mundo através da Revolução Industrial, né, tanto na Ásia como na África, como no Japão, como em todos os países, né, vão praticamente se tornar uns imperialismos, né, falados, como a gente já citou aqui nessa aula. Bom, eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.